Oi gente, eu sou Isabela Vecchio, sou professora de Geografia do Sistema Fator e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o vestibular, que é urbanização. E aí a gente vai falar sobre a metropolização, as características de uma região metropolitana, da desmetropolização e outros fenômenos também comuns nas grandes cidades, tá certo? Então, se você gostar desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos que também precisam desse conteúdo e se inscreve no nosso canal para poder ter acesso a mais materiais, tá certo? Então fica comigo até o final e não esquece do joinha no final, tá bom? Bom, gente, sobre a metropolização ela é um fenômeno de formação de uma metrópole, né? Então, como que isso acontece? Uma cidade, ela vai adquirindo uma importância, ela vai crescendo, né? Tanto o número de pessoas quanto vai se desenvolvendo economicamente. E aí ela supera 1 milhão de habitantes, ela vai assumindo um papel cada vez mais importante dentro do cenário nacional. E aí ela vai evoluindo e essa cidade passa, né, a ser uma metrópole, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade com uma boa infraestrutura em comparação com as outras cidades dentro daquele país. Então, desde centros universitários, a redes de hospitais, redes de transporte, normalmente dentro da metrópole essa infraestrutura é melhor desenvolvida. Só que, né, ao longo da urbanização de um país, quando uma metrópole se consolida, né, quando a gente tem esse processo de metropolização acontecendo, o entorno dessa metrópole também começa a crescer. Então, uma série de aglomerações urbanas, né, na periferia, né, no entorno dessa metrópole também começam a crescer, que são as cidades satélites. São cidades que vão crescendo por conta da dinâmica da própria metrópole que está crescendo. Então, quando essas cidades satélites, ou seja, cidades no entorno de uma metrópole, que é o polo, né, então são cidades que são polarizadas por essa metrópole, também começam a crescer, elas vão cada vez mais se conectando através de uma rede urbana que vai cada vez mais articulando, né, essas cidades umas com as outras, e a gente vai ter a formação de uma região metropolitana. Então, a região metropolitana, como o nome já sugere, é toda aquela área de influência de uma metrópole, onde eu tenho uma metrópole que polariza várias cidades satélites no entorno dela, tudo bem? Então, uma região metropolitana é um conjunto de cidades limítrofes que são articuladas através de uma rede urbana, que é o conjunto de infraestrutura, serviços que conectam, né, essas cidades a essa metrópole, e aí eu vou ter um fluxo muito grande de pessoas, serviços, de bens dentro dessa rede urbana. Então, dentro de uma região metropolitana, eu tenho uma rede urbana que vai articular as cidades satélites e essa grande metrópole, que é o polo, e dentro dessa região metropolitana eu vou ter, né, um deslocamento de pessoas, serviços e bens que vai acontecer, né, muito intensamente, tá? E o nome do fenômeno que a gente, né, dá, o nome do fenômeno que se forma, né, que acontece, né, quando essas cidades vão se conectando, né, quando as redes urbanas vão cada vez mais se conectando, formando essa região metropolitana, é a conurbação. Então, conurbação é o nome do fenômeno de integração urbana entre uma metrópole e as suas cidades satélites, formando essa região metropolitana, tudo bem? Quando uma região metropolitana se conurba, né, a uma outra região metropolitana, né, então a gente vai ter duas regiões metropolitanas conurbadas, a gente vai ter a formação de uma megalópole, tá bom? Então, megalópole vai ser o conjunto de duas ou mais regiões metropolitanas que se conurbaram, ou seja, ao invés de uma articulação entre, né, uma metrópole e as suas cidades satélites, eu vou ter uma articulação muito mais complexa, porque vai envolver uma região metropolitana com outra região metropolitana, tá certo? Então, a metropolização é esse fenômeno de formação, né, de cidades que têm uma importância a nível regional e nível nacional, dependendo, né, da hierarquia, né, porque a gente tem uma hierarquia entre cidades, que é a nossa hierarquia urbana, mas a questão é que a rede urbana possibilita, né, que essas cidades elas vão se conectando, vai permitir que o fluxo de pessoas, de mercadorias aconteça. E aí cabe lembrar que o nome desse fenômeno, né, desse deslocamento de pessoas que acontece diariamente entre, né, a cidade satélite e a metrópole, né, porque normalmente o que acontece?
a metrópole, ela concentra, né, a infraestrutura, a maior disponibilidade de serviços. Então, muitas pessoas diariamente saem dessas cidades satélites, onde elas moram, e vão trabalhar na metrópole, tá certo? O nome desse deslocamento que eu estava falando é o movimento pendular, né, ida e volta de casa para o trabalho. Então, é um deslocamento que costuma ser mais cansativo, pode levar várias horas do dia, dependendo, né, da integração dessas cidades. Quando o transporte público ele é precário, quando a gente não tem uma... Enfim, tanto por conta dos engarrafamentos que vão, né, fazer com que as pessoas demorem a se deslocar, ou por causa da falta mesmo de estrutura de conexão de transporte público. Então, às vezes, você tem, né, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem um metrô tão eficaz quanto, né, quanto de outras cidades. Então, as pessoas normalmente têm que fazer baldeação, sai do metrô, pega BRT, pega ônibus, enfim. Então, isso faz com que o trajeto até o trabalho e o de volta para casa seja mais cansativo e seja, né, mais demorado. E aí o movimento pendular termina sendo caracterizado também, né, como algo bastante cansativo e desgastante, né, para as pessoas. E aí o nome dessas cidades satélites, né, mais uma coisa, né, uma curiosidade em relação a esse tópico, elas são chamadas de cidades dormitórios. Por quê? Você passa uma boa parte do dia no trabalho, ou se deslocando para o trabalho, ou voltando para casa. E aí, quando você chega em casa, já é parte da noite e já tá na hora de dormir, praticamente. E aí você acorda muito cedo também, né, para poder chegar no trabalho no dia seguinte. Então, esse nome cidade dormitório se deve, né, a essas cidades serem normalmente lugares, né, em que as pessoas moram, mas não é o local onde se concentra o emprego dessas pessoas, tá certo? Então, gente, em relação à região metropolitana, ela vai ter, né, como uma dessas características, como uma das suas características, esse intenso fluxo pendular, né, que é esse movimento diário de pessoas. Você vai ter muita circulação de materiais, né, de serviços, de bens também entre elas. Então você vai ter aquela grande aglomeração urbana mesmo, né, envolvendo uma metrópole e as suas cidades satélites, tá certo? Claro que a gente vai ter vários problemas urbanos que acontecem, né, nas grandes metrópoles e também, né, dentro da própria região metropolitana, tudo bem? Então, o que a gente viu até aqui? O que é a metropolização? Algumas características, né, como por exemplo o movimento pendular, tá bom? E como que elas terminam, né, se conectando aí, né, através do fenômeno da conurbação, que é essa integração entre uma metrópole e suas cidades satélites através da articulação cada vez mais intensa ao longo do tempo entre as suas redes urbanas, tudo bem? Bom, sobre a hierarquia urbana, que eu mencionei até anteriormente, o que acontece? A hierarquia urbana, ela vai ser a diferença entre as cidades, né? Cada uma vai ter, digamos que cada uma tem um nível, né? E aí, por isso, vai se formar uma hierarquia. O que acontece é que, com o tempo, essa hierarquia, apesar dela ainda existir, tá? Como eu falei, a metrópole, ela concentra, por exemplo, a infraestrutura do país, a maior oferta de empregos costuma ser, né, nessas cidades. Só que com a evolução dos meios de comunicação e de transporte, que vão fazendo com que o território cada vez mais vá se integrando, a gente tem cada vez mais cidades de diferentes níveis de hierarquia se conectando à grande metrópole. É como se antigamente você precisasse ali, ó, que essas cidades passassem, sabe, por uma evolução, até conseguir, né, ter relações ali com a metrópole. Mas com uma evolução cada vez maior, né, desses elementos que eu citei, né, que são os fatores locacionais da indústria, que a gente também já viu na nossa aula lá de indústria, isso vai fazendo com que cada vez mais e mais cidades vão se destacando de acordo com os serviços que elas podem prestar dentro, né, da nossa rede urbana. Então, o que vai acontecer, né? Dentro da hierarquia urbana, apesar, né, dela, como eu falei, ainda existir, ela vai se remodelando, né, digamos assim, né, essas relações entre as cidades vão, né, adquirindo, né, novas características. Então, uma cidade, né, média, por exemplo, ela vai conseguir ter uma determinada importância dentro da rede urbana daquela metrópole, né, que conecta, né, a metrópole a outras cidades. Então, com a evolução técnico-científica, né, aquele meio técnico-científico informacional,
vai fazer com que a hierarquia urbana, apesar de ainda existir, a gente consiga ter cada vez mais cidades dentro da hierarquia, né, menos desenvolvidas, digamos assim, conectadas aos grandes centros urbanos, tudo bem? E aí um outro elemento também que é interessante, né, mencionar aqui é que da mesma forma que existe, né, o processo de metropolização, também existe o processo de desmetropolização. Mas cuidado para não se confundir aí com o significado desse processo. Porque a desmetropolização não é que a metrópole deixe de ser metrópole, né? Ela não deixa de ser metrópole. Então, o que vai acontecer? Com a desconcentração industrial, né? Antigamente, o que a gente viu? Concentração industrial vai levar à formação de grandes cidades, que são as metrópoles, né? Então, Rio e São Paulo viraram as maiores metrópoles do Brasil e a concentração industrial teve um papel fundamental nisso. Só que a gente também já viu lá na nossa aula de indústria que os novos fatores locacionais vão fazendo o quê? Com que as indústrias vão buscando cidades cada vez mais afastadas desses grandes centros por uma série de razões, como, por exemplo, encarecimento do solo urbano, aqueles elementos que a gente viu na aula de indústria. E aí elas vão se dispersando pelo território. Quando essas indústrias começam a se dispersar pelo território, as cidades médias, que estão querendo atrair, justamente estão atraindo essas indústrias, também começam a crescer. Então, a desmetropolização é quando essas cidades médias, quando as cidades de interior crescem num ritmo maior do que as grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles cresceram, se estagnaram, continuam sendo as maiores cidades do Brasil, né, do país, no caso. Só que o ritmo de crescimento das cidades médias vai superar o ritmo de crescimento dessas metrópoles. Então, as cidades médias vão se desenvolvendo economicamente, vão tendo um crescimento do número de pessoas, né, número de habitantes, a infraestrutura delas vai crescendo, e esse ritmo vai ser maior do que o crescimento das grandes metrópoles, porque elas já cresceram muito, elas têm um crescimento mais assim, vai ser um crescimento inferior ao crescimento dessas cidades médias. Então a metropolização é o crescimento, né, é a formação dessas cidades, né, que são as metrópoles, né, se consolidando como metrópoles. E a desmetropolização é quando as cidades médias passam a crescer num ritmo maior que as grandes metrópoles. Mas é importante lembrar, reforçar, que as metrópoles continuam sendo as maiores cidades. Tudo bem? Então, a desmetropolização é um fenômeno que vai ser uma consequência da desconcentração industrial, porque outras cidades, né, começam a crescer no interior do país e aí elas vão começar a se destacar cada vez mais e o crescimento delas vai ser superior ao crescimento das grandes metrópoles. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar agora de alguns fenômenos bem comuns nos centros urbanos, como a verticalização, que é, basicamente, como o nome já sugere, o crescimento vertical. Então, o que seria isso? As casas tradicionais vão dando espaço para prédios que vão caber muito mais famílias do que cabe numa casinha. Então, a verticalização vai vir acompanhada, ela vem acompanhada de um adensamento populacional. E, infelizmente, quando o planejamento urbano não é feito de maneira adequada, vai ter esse aumento do número de pessoas no mesmo lugar, mas a infraestrutura da cidade não vai acompanhar esse adensamento populacional, levando ao nosso fenômeno do inchaço urbano, ou macrocefalia urbana, que é o quê? A cidade está inchada, então tem muita gente, mas não tem uma boa infraestrutura para aquelas pessoas, tá certo? Então o inchaço urbano termina se tornando termina sendo mais comum em áreas em que a verticalização vai acontecendo de maneira sem planejamento, e aí as pessoas vão sendo atraídas para aquele local, porque tá tendo crescimento de oferta, né, de habitações, mas você não vai ter uma infraestrutura eficaz para essas pessoas. Transporte, você vai ter muito engarrafamento também no local, porque as pessoas preferem usar carro, e aí vai ter mais carro na rua, ou os ônibus vão estar mais lotados. Pensa também na questão do serviço de energia elétrica, de saneamento básico, tudo isso tem que acompanhar o crescimento. Se aumentou o número de pessoas no local, a gente tem que ter uma melhoria da infraestrutura. Então a verticalização ela vai ser uma resposta, uma adaptação a centros urbanos que vão tendo vai ter cada vez maior o número de pessoas, e infelizmente nem sempre vem acompanhado dessa verticalização uma boa infraestrutura, um bom planejamento urbano, tá certo? E tem também a horizontalização. A horizontalização vai ser o crescimento assim, né? Digamos que pro entorno da cidade. Você tem o centro, e aí esse crescimento horizontal quer dizer que a cidade vai se expandindo para os lados, né, para sua periferia. Então, horizontalização
ela termina indo de encontro, né? Quando a cidade vai de encontro, por exemplo, às cidades satélites e vai tendo a formação dos subúrbios. E aí uma coisa interessante é que tem um significado diferente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O subúrbio em países como o Brasil, países emergentes, né? Países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, nesses casos, o subúrbio, ele normalmente é o quê? É formado por população de renda mais baixa. E aí, por isso que a gente existe um pouco de divergência em relação a esses significados, mas a periferização, que é o crescimento da periferia nesse caso, ela vai estar associada à formação desses subúrbios com população de renda mais baixa. A população de renda mais alta em cidades brasileiras, ela tende a se concentrar nas cidades mais centrais, não, né, no centro da cidade e não no subúrbio. Em países desenvolvidos é comum o oposto. E o subúrbio vai ser basicamente uma fuga dos grandes centros que já estão saturados, tem muito mais poluição, tem muito mais pessoas, tem muito trânsito, aquela coisa bem agitada. E aí, ao longo do tempo, a população de renda mais alta foi se refugiando nos subúrbios. Claro que para isso acontecer, a gente tem nesses lugares uma infraestrutura de transporte muito boa, o que facilita a mobilidade urbana. Então a pessoa pode morar no subúrbio da cidade e chegar ao centro para trabalhar sem enfrentar grandes congestionamentos, sem enfrentar muitos problemas dentro, né, dessa cidade. Então a horizontalização é o crescimento do entorno da cidade, que vai dar origem, por exemplo, aos subúrbios. Mas esse subúrbio vai representar um lugar com a população, né, a renda das pessoas, né, vai ser diferente de acordo com o tipo de país. Então, em países desenvolvidos é mais comum que a população de renda mais alta more nos subúrbios, tá certo? E no caso de países subdesenvolvidos e países emergentes, a gente vai ter a população de renda mais baixa morando nesses subúrbios, tá bom? Então, a periferização vai ser justamente como se fosse um tipo de horizontalização, tudo bem? Só que já vai estar mais associada a esse caso de países o quê? Subdesenvolvidos, em que a horizontalização ela vem acompanhada de uma expansão de população vivendo em lugares mais afastados do centro. Por quê, gente? Porque o centro termina sendo mais caro, né, nesse tipo de país. E aí você vai tendo esse preço mais elevado do solo urbano vai fazer com que a população de renda mais baixa termine fugindo das áreas centrais, tá certo? Então, a periferização e a horizontalização são fenômenos que são similares. A periferização vai ser a expansão da periferia da cidade, tá certo? Sendo que já vai estar associada a uma presença maior de população de renda mais baixa nessa periferia, tudo bem? Então a gente já viu aí verticalização, horizontalização mais periferização. E um outro fenômeno muito comum também, que acontece em vários países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, vai ser a gentrificação. O que é a gentrificação? É diferente de revitalização urbana, tá? Por quê? A revitalização urbana, ela vai ser a melhoria de parte das cidades que já são, que foram se tornando mais precárias ao longo do tempo. Aí você vai revitalizar aquela área. Mas o que acontece? Determinadas obras voltadas, né, para essa melhoria de algumas áreas da cidade vão fazer com que o custo do solo, o valor do solo urbano aumente naquelas áreas, fazendo com que a população de renda mais baixa que morava ali anteriormente comece a se dispersar, comece a sair daquela área. Então a gentrificação vai estar associada, tá, a uma revitalização urbana que vai terminar substituindo a população de renda mais baixa por uma população de renda mais alta. Isso aconteceu, por exemplo, na revitalização urbana do centro do Rio de Janeiro, que inclusive foi basicamente voltada para atender eventos internacionais, mas aí você tem basicamente ali uma troca de população de renda mais baixa por uma população de renda mais alta. Então não é uma coisa obrigatória, não é que você vai lá e impeça as pessoas pobres de morar lá, mas elas não vão ter renda suficiente
para aquela área que agora está muito mais cara por conta da especulação imobiliária, tudo bem? Então a gentrificação, ela é um processo, ela é um fenômeno que termina sendo muito comum tanto em países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, como eu falei. E aí você tem, né, a revitalização urbana, você tem uma valorização daquele solo, fazendo com que a população de renda mais baixa termine cada vez mais se afastando dessas áreas, tá certo? Levando à nossa segregação socioespacial, que é um fenômeno que vocês provavelmente já ouviram falar. Você tem a intensa concentração de renda que existe, né, nas cidades, faz com que pessoas terminem ali, né, estando na mesma cidade, de rendas totalmente distintas, e isso é muito visível no espaço. Então, a segregação socioespacial é você conseguir perceber na cidade as diferenças sociais entre as pessoas. E a gente tem 2 exemplos muito comuns dentro da segregação socioespacial. Uma em questão, né, da própria residência em si, que são os condomínios fechados de luxo, que existem espalhados pela cidade, principalmente em áreas valorizadas, óbvio. E aí você se isola porque você tem medo da violência, porque você, né, quer se refugiar, digamos assim. E aí você tem mais dinheiro, consegue morar num condomínio fechado em que você não precisa sair pra quase nada, tá bom? E tem também o shopping, né? O shopping, a princípio, ele é um ambiente que foi criado, foi um subcentro planejado para atender uma população de renda mais elevada. E aí você tem uma concentração de serviços, de lojas, de uma série de coisas no mesmo lugar, só que é muito mais caro. Então, são exemplos, tá, no espaço da segregação socioespacial. Então, você tem aí condomínios de luxo na mesma cidade em que você tem as comunidades ali, né, aquela coisa ali, 2 ambientes totalmente distintos, dividindo a cidade. A UERJ trouxe uma questão sobre isso, acho que foi no vestibular do ano passado, se não me engano, e aí, não, foi do ano retrasado. E aí ela fala de fronteira, sabe? Separando 2 mundos totalmente distintos, que é o mundo da comunidade e o mundo de um condomínio de luxo. E tem várias fotos na internet que você encontra por aí, mostrando exemplos, tá, da segregação socioespacial na cidade, beleza? Bom, gente, espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aqui pra gente nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Beijos, até a próxima!